Tchau, pai. Tchau, tchau. E acaba de abrir um Bradesco bem aqui na cozinha do seu Jonas. Aí, seu Jonas, pagou as contas rapidinho, que beleza. Dá um tchauzinho pessoal lá de casa. Ah, garoto! Bradesco Celular, seu banco sempre à mão. Um grande abraço para você ligado na TV Esporte Mais, eu sou o Nelson Júnior e estamos começando mais um encontro esportivo. O nosso encontro aqui de todos os sábados para sempre falar da carreira de alguém muito especial que nós vamos comentar. E nesse sábado nós vamos falar de alguém muito importante e que já está nosso amigo íntimo aqui da TV Esporte Mais. Estou falando de Oscar Roberto Godoy, ex-árbitro e hoje jornalista, que eu cumprimento com muita honra no meu programa. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Nelson? Boa tarde. Boa tarde ainda. Boa tarde. Boa Da tarde. tarde aqui. Boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Esporte Mais. Vamos bater um papo aí. Espero que seja agradável para você. Ah, mas com certeza vai ser. Falei que nós estamos íntimos aqui porque Oscar Roberto Godoy agora é também do Mais Resenha, também é da TV Esporte Mais. Posso falar assim, Godoy? Estamos lá, né? Segunda-feira, apreciando a Bela e a Fera, porque a Juliana é Bela e a Fera o Vampeta. Tá vendo? Né? Ninguém tinha dito Tá isso vendo? ainda. Saiu do nada. As coisas acontecem assim na televisão. Então, e aí estamos lá fazendo parte do programa. E cada segunda-feira um papo descontraído, sempre com um convidado interessante. E para você que não sabe quem é a Bela é Juliana Franceschi. E o Fera é o nosso Fera, que eu vou levar para o lado positivo. Fera dos campos, Fera agora da gravata larga, que ele é presidente, velho Vamp, e seu amigo, que fica fácil entre vocês dois. O tema é resenha, eu trago o Godoy e o Vampeta. Fica fácil desenvolver o bate-papo. Dirigir esse programa para mim é uma moleza. Não, vai bem, vai bem. Tem que tomar só cuidado com a censura, né? O pessoal não pode empolgar muito, não, por causa da censura. Mas é legal, a conversa Tem que sai bem controlar os descontraída. ânimos. A conversa sai bem descontraída. E E você? tem muitos causos para contar. Para quem não sabe, vamos fazer aqui o papel de anunciar, 8h30 todas as segundas-feiras. Aí o programa é ao vivo com esse grande jornalista. Já posso te chamar de jornalista, porque já são quantos anos, hein, Godoy, que você abandonou o apito e agora é microfone mesmo? Eu encerrei a carreira em 2001, no finzinho, segundo semestre de 2001, e já comecei no fim de 2001 a trabalhar. Então, desde 2001 que eu estou na ativa como jornalista acadêmico, né, com o diploma, trabalhando nos veículos de comunicação. 7 anos na TV Record, depois mais 3 anos na Bandeirantes. Foi logo para Record? Ou foi pra Já rádio comecei primeiro? na Record. Comecei na Record, na TV Record. Aí tive passagem pela Bandeirantes, passagem pela Rádio Transamérica. Transamérica foi bastante tempo, né, Godoy? Bastante também. E agora estou lá na TV Gazeta e aqui na Esporte Mais. Eu me formei em 98, 95, 96, 97, 98. Eu sou da turma que iniciou em 95 e terminei em 98 a faculdade de jornalismo. E você fez questão, porque hoje muitos árbitros e até mesmo jogadores, por já ter vivido no campo de jogo, acreditam que não tem a necessidade, né? Você foi lá e fez a faculdade de jornalismo. Até porque o diploma não é reconhecido, não é mais necessário, Depois não da tem lei do Sarney, reconhecimento, acabou não isso. tem nada, né? O diploma é uma vacalhação quando é para se... Quando é para ser jornalista, vai pro saco, né? Pro saco do IML. Mas eu tinha essa vontade de aprender, porque eu já exercia, eu trabalhava, cheguei a trabalhar em dois jornais impressos de São José do Rio Preto,
E eu tinha vontade, eu aprendi na prática, mas eu não tinha formação acadêmica. Então eu fui procurar a formação acadêmica e também para estar melhor preparado se no futuro, na época, no futuro, eu fosse exercer a profissão de jornalista, eu estaria com um respaldo legal. E deu certo. E você é de São José do Rio Preto, como você disse, está sempre em Rio Preto ainda? Tenho que ir lá amarrotar o lençol, né, cara? Eu tô lá, eu tô radicado em Rio Preto, tenho residência, minhas cachorras estão lá, a esposa, a família minha família, meus ascendentes da minha esposa, né? Então nós estamos ainda radicados em Rio Preto, mas também em São Paulo. Tá certo. Eu falo pra minha mãe que eu sou de Marília, né? Eu nem desarrumo a mala para dar a impressão que eu sou de Marília ainda. Que eu vou a cada 15 dias. É mais ou menos por aí. Você é de lá, mas tem que estar sempre aqui pelos compromissos, né? Acaba ficando mais dias em São Paulo do que em São José do Rio Preto, né? Mas também compensa essa distância porque eu tenho 2 filhos e 3 netos aqui né? Em São Paulo, né? Então também ajuda. A gente fala aqui em São Paulo, aqui na grande São Paulo. Então isso ajuda também a me sentir bem aqui. E já são muitos anos em São Paulo, desde 2001, então já deu para formar também um círculo de amizade que compensa a ausência dos queridos, que fazem parte da amizade e do grau do parentesco familiar do que ficam lá em São José do Rio Preto. E saudades do apito, Godoy? Você que está sempre no showball, mas como é que é essa relação Não, da saudade? a saudade intensa, assim, eu não sinto, não. Como eu tinha que parar de apitar por obrigatoriedade do limite de idade imposto, que era 45 anos, eu me preparei então para parar com 45 anos. Se não fosse pelo limite obrigatório imposto, eu continuaria, enquanto tivesse condições físicas e fosse aprovado nos testes físicos, eu continuaria apitando. Mas como existia esse limite, eu parei e talvez por continuar ligado ao futebol, exercendo atividade jornalística, eu não senti essa vontade, essa necessidade de apitar. E também quando você está muito, entre aspas, carente nesta situação emocional, eu estou sempre participando, às vezes fazendo jogos de exibição, ou então estou participando lá no showball, que acaba encontrando jogadores que fazem, né, jogadores que fizeram parte do meu ciclo de arbitragem, então a gente está sempre colocando a saudade em dia. Né? A resenha rola solta. Agora, o que mais os comentaristas, né, principalmente de arbitragem, falam hoje é: árbitro tem que ser discreto. Oscar Roberto Godoy não era nem um pouco discreto. Não, eu acho que não tem que ser discreto. Cara. Não faria um comentário desse agora como não, eu nunca fiz e até hoje acho que eu sou o único que defende essa tese, né? Tem esse ponto de vista. O árbitro é o mais importante do jogo. O árbitro é o mais importante do jogo. Se o jogo for tudo bem, então melhor ainda para ele. Se o jogo for muito difícil, aí quanto mais exigido ele for, mais ele vai ter condições de mostrar a sua qualidade, a sua competência, mas o árbitro é o mais importante. E em sendo o mais importante do jogo, ele é que tem que aparecer. Mais do que o jogador. Ninguém compra ingresso para ver o árbitro, não interessa. Jogo meu, a estrela era eu. E o Godoy antes do jogador sair, chegava, pô, tá querendo se aparecer. Eu falei, não, eu não quero me aparecer em cima de você. É você que tá querendo se aparecer em cima de mim. A estrela aqui sou eu. Então é você que quer se aparecer em cima de mim. Já deixava bem claro, porque evitava qualquer comentário nesse sentido. Ninguém iria alimentar. Sabendo que era eu o árbitro, ninguém iria alimentar. Pô, esse cara gosta de se aparecer em cima da gente. Não, são vocês que gostam de se aparecer em cima de mim. E agora no Mais Resenha, que eu fico por trás das câmeras, que eu recebo de comentário, Facebook, no e-mail, o melhor árbitro que eu vi foi Oscar Roberto Godoy. Hoje a gente não lembra, né, Godoy, quem é o árbitro que vai apitar, mas você realmente foi marcante. Então, justamente, foi um dos melhores justamente por causa dessa discrição, né? O árbitro quer ser muito discreto, então não marca, passa pela arbitragem, ninguém sabe amanhã, ninguém sabe que ele foi árbitro, ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe. Pô, exercer uma atividade pública tão importante, uma função pública tão importante,
e ninguém sabe quem é o cara. O cara que passa. você vê na rua, ninguém... Hoje mesmo, hoje, depois do Paulo César e do CNM aqui em São Paulo, o Sálvio, né? Esses que estão na mídia, como o Sálvio, o Paulo César, ainda a pessoa consegue ficar alimentando a lembrança da fisionomia. Mas daqui a pouco ninguém mais sabe quem é os que estão agora aí, porque pô, eles não têm personalidade, não têm identidade, né? São omissos, o sistema não permite que eles nem apareçam, né? Pô, não pode aparecer, não pode participar de um programa, não pode dar uma entrevista, que onde já se viu, pô. Toma tantas decisões importantes dentro do campo e não pode falar, não pode se comunicar com o público, não pode criar o teu ciclo ou círculo de pessoas de admiradores. Pô, não, no meu caso não. Eu era um homem público dentro do segmento futebol com uma função importantíssima, portanto eu tinha que ocupar o meu espaço. Como até objetivo pessoal de satisfação a ser alcançado. Eu tinha como meta ser o melhor árbitro do Brasil. Enquanto eu não alcancei essa condição, então se eu posso até ser classificado por alguns dessa maneira, pô, ele gostava de ser controverso, se aparecer, chamar atenção. Não, eu tinha uma meta e eu consegui alcançar a meta. Eu queria e fui, por um determinado momento, o melhor árbitro do país. E era reconhecido, Godoy. Você estava me contando algumas histórias que o pessoal ia mesmo nos estádios. Pô, o Godoy que vai apitar. Conta pra gente aqui no programa. Chegou no auge, eu alcancei o auge da minha carreira em 98, 97, 2000 e parei em 2001. Então, em determinados locais, determinadas cidades, determinados jogos, determinadas competições, a atração principal que estava lá em termos de repercussão, de intensidade da personagem envolvida no jogo, o mais importante era eu, o mais famoso, né, entre aspas, era eu. E tinha torcedores que sentiam uma satisfação depois do jogo de levar o ingresso. Olha que legal. No vestiário, levar o ingresso para eu dar autógrafo, fazer uma dedicatória no ingresso. E você deixava eu abri a porta, pode abrir a porta do vestiário, abre a porta do vestiário, porque alguns estádios a porta do vestiário do árbitro é na calçada, né? É do lado externo do estádio, tendo já acesso à rua. Então, abre a porta, deixa o povo entrar aí, quem quiser autógrafo, tirar fotografia. Foto era mais difícil do que é hoje, porque hoje todo mundo tem um equipamento na mão e não te conhece, não sabe quem você é, mas alguém do lado fala quem é você. Nossa, vem com aquela falsidade, né? Nossa, admiro muito teu trabalho. Pode tirar uma foto? Vou tirar foto, mas deixa essa falsidade aí de admira muito teu trabalho. Mas eu vivi essa sensação também, essa experiência gratificante de saber que no estádio tinha gente que foi lá, comprou o ingresso para ver eu apitar, com a satisfação de ver eu apitar, e deixou o estádio mais satisfeito ainda porque pôde confirmar que a minha arbitragem foi de acordo com a expectativa que ele tinha, né? Que ele iria ao estádio e iria me ver apitando bem. Que ele é o melhor árbitro, a gente já falou aqui. Mas você se considera o árbitro mais polêmico da história também? Não, então, o que é polêmico? O que é polêmica? É o que eu faço ou é o que você pensa não concordando com o que eu fiz? Muito boa. Questionamento. Não, até hoje, pô, esse cara era polêmico. Não, eu era polêmica não. Polêmica é você que não concordava com o que eu fazia, pô. Então, o que é polêmica? É quem faz ou quem discorda daquele que fez? Mas no seu caso, só o jogador chegar lá e falar palavrão ou falar alguma coisa, isso não pode ser. Você devolvia na mesma moeda. A minha comunicação sempre foi uma comunicação mais próxima da realidade do jogador, da formação do jogador, de ele entender, de determinadas décadas, né? Hoje o jogador já tem uma formação intelectual mais elevada, um vocabulário mais... Você acha? Hoje tem. Você pode não ter todos, sim, mas hoje você tem. Até pela facilidade de acesso à informação, o jogador, o técnico, né, o árbitro hoje tem uma formação em termos de cultura e de educação melhores.
Agora, naquela época, já era boleiro, vindo desse meio boleiro, eu me comunicava com aquele linguajar de boleiro com eles, né? E eles entendiam e Eles respeitavam, entendiam, né? respeitavam e obedeciam, que era interessante isso. E quando havia essa troca ríspida de palavras, ou palavrões, eu xingava o jogador me xingava, empatamos, né? Eu te xinguei, você me xingou. Agora eu posso te expulsar e você não pode me expulsar. Então, já dava o troco para ficar sempre em vantagem. E o que era interessante, é interessante que o árbitro, infelizmente, a gente não vê isso, talvez por falha no ensinamento e principalmente no aprendizado. O árbitro não pode ficar ameaçando. O árbitro tem que falar, se fizer, vai acontecer isso, e cumprir. O árbitro, você falar, se fizer de novo vai ser expulso, tem que expulsar. Isso só vai acontecer uma vez, duas, três, tem que fazer. Você tem que marcar para o jogador, para o técnico, para quem está envolvido no teu jogo, o que você pensa e o que você faz. Se você falar que faz, tem que fazer, sabe? Não pode ficar dando segunda oportunidade, terceira oportunidade, perde chance. O jogo, né? Não. Perde o comando. Eu não era mordomo. Eu não era mordomo de jogador, mordomo de técnicos. Não. Eu era o cara que estava ali para mandar fazer. Eu não estava ali para obedecer, eu estava ali para mandar fazer. E o termo que mais agora te conhece, né, que falaram tanto, unha de cavalo. De onde veio isso, unha de cavalo? Unha de cavalo foi uma conversa que, num trabalho maravilhoso jornalístico feito de investigação pela TV Globo, inclusive com o Marcelo Rezende. Em 95, se eu não me engano, 95. Num jogo, eles estavam grampeando vários dirigentes, entre eles o cara que era presidente da comissão de arbitragem, o Ivens Mendes, da CBF. E aí, num grampo lá, foi grampeado o presidente do Corinthians, mas nessa conversa que me envolveu, foi grampeado o presidente da comissão de arbitragem da CBF e o presidente do Atlético Paranaense. Não sei se era presidente na época ou diretor, mas era dirigente do Atlético Paranaense, o Petralha. E nesse diálogo aí é assim, mas quem vem no jogo hoje? Pô, é o Godoy. Mas e aí como é que é? Esse daí é unha de cavalo, não mexe com ele porque esse daí é unha de cavalo, né? Ou seja, não adianta, com esse daí não tem esquema, não vai pra cima, não tem esquema. E aí se fez unha de cavalo? Aí ficou unha de cavalo, que era uma coisa assim, no contexto da conversa, difícil de ser manipulado. E isso depois de algum tempo, isso daí passou a ser um atestado de idoneidade, principalmente envolvendo quem foi envolvido na conversa. Perfeito. Né? Como árbitro, vocês já viram que ele era polêmico, apesar de haver controvérsias, como ele disse. Agora, como jornalista, ele também foi muito polêmico. Temos um vídeo, um trechinho só para representar isso que eu acabei de dizer. O Corinthians é a diretoria do Corinthians. E a diretoria do Corinthians jamais interferiu nisso. Nessa daí, o senhor respeite o Corinthians e a diretoria do Corinthians. O senhor está sendo irresponsável de falar isso. Por isso que eu disse, alguém com sentimento de Corinthians liga para lá e fala, nós contratamos o Romerito amanhã. O empresário, gente que vai, liga e se oferece. Como oferece coisa para vocês, oferece coisa para o Goiás também. Então não entra nessa. Ninguém ofereceu nada para nós. Não adianta falar que não e nós não oferecemos nada para ninguém. Nessa hora, todo mundo tenta tirar Você foi extremamente infeliz não fui e infeliz, irresponsável de falar isso que você está falando. Não fui infeliz e nem irresponsável. Irresponsável. Nem infeliz e nem irresponsável. Você não foi. Você não foi. Não fui. Você nem feliz nem irresponsável. Não sou. Eu estou falando o que eu penso disso tudo que acontece. Para não dizer que você está sendo criança de falar. A história do futebol mostra isso. E vai mostrar lá na frente. Como nós temos exemplos do passado. É o que você falou, né? Falou de um tom com você, já devolveu, né, Godoy? Mas aí eu fui indelicado com o presidente Mário Gobi, porque na época ele nem era presidente do Corinthians, ele era diretor do Corinthians, mas eu fui indelicado.
Porque eu estava recebendo a visita dele, ele estava vindo no programa, então eu tinha que ser mais educado. Olha só que Godoy experiente. Eu tinha que ser mais educado. Quando você recebe alguém na tua casa, você tem que tratar a visita bem. Eu fui indelicado com ele, não deveria ter subido o tom de voz como eu subi. Pelo jeito vocês se aceitaram, então. Tudo não, mas não houve ressentimento, cara. Não teve ressentimento. Tanto é que o que eu tinha que falar, eu expor o meu ponto de vista, e ele também, aconteceu ali naquela hora. No dia seguinte... me perguntaram no programa, já com a intenção de alimentar, né, dar prosseguimento ao segundo ato desse bate-papo, fizeram a pergunta para mim. Fizeram uma pergunta para mim, me provocando, eu falei, olha, eu não disse tudo, mas também não vou dizer agora, porque o Mário Gobi não está aqui ao lado para também ter o direito de expressar o ponto de vista dele. Então, se ele tivesse aqui, nós continuaríamos a conversa, mas ele não está aqui e eu não vou ser indelicado de falar o que eu penso na ausência dele, porque eu senti que o objetivo de quem estava comandando era o seguinte, a gente pergunta pro Godoy agora, ele vai soltar, ele fala, aí amanhã a gente põe o Mário Gobi para responder, aí no outro o Godoy para falar. Eu falei, não, se ele tivesse aqui, a gente continuaria batendo papo, conversando, mas na ausência dele eu não vou falar mais nada. Você vê como que é unha de cavalo. Esse respeito. Aquilo para ele foi bater um papo, né? Foi bater um papo, tranquilo. Olha que o Gobi, como diretor, estava falando daquele tom. Hoje, como presidente, ele falaria num tom... Ali também subiu nele, subiu assim um pouco da formação profissional dele, né? Ele teve um momento ali que ele se colocou mais como delegado do que como dirigente. Verdade. Eu falei, ele vai dar uma de delegado pra cima de mim e eu não posso dar uma de bandido, né? O delegado é autoridade, eu não vou poder ser o bandido da história. Mas eu fui um pouco indelicado, porém não ficou ressentimento, porque eu falei e ouvi... pessoalmente e diretamente. Ninguém levou a conversa distorcida para um ou para o outro. Né? Nós falamos e ouvimos ali no mesmo instante e eu não abusei da vantagem que eu tinha de continuar falando na ausência dele. Momentos maravilhosos. Quem gosta de futebol, gosta de televisão, adora relembrar. Gostaria que acontecesse, inclusive, até mais. Primeiro bloco do Encontro Esportivo, Oscar Roberto Godoy. Daqui a pouco voltaremos. O que você precisa para realizar o seu sonho? Conheça a Inovax, uma empresa 100% nacional com sede em Osasco, que traz oportunidade aos seus clientes de comprar produtos com preços mais acessíveis. A Inovax.com funciona como um e-commerce e um marketing multinível no mesmo site, oferecendo a você a oportunidade de economizar com descontos nunca vistos na internet em seus produtos, além de um forte esquema de ganho de rede que permitirá você decolar na sua vida financeira. Realize seu sonho. Inove. Conheça a Inovax.com. Aqui na TV Esporte Mais, o torcedor são paulino tem o seu espaço com o Mundo São Paulo. Toda terça-feira, às 7h30 ao vivo, na TV Esporte Mais. No ano da Copa, a Ricavel já montou seu time e põe em campo um supermercado de peças e acessórios para o seu carro, com os melhores produtos e ofertas imperdíveis. Para o seu carro bater aquele bolão, olha só que super promoção. Óleo 20W50 da Total, apenas R$ 8,90 o litro e a troca é grátis. E a partir de R$ 12,90 você vai substituir o filtro de óleo do seu carro. E a troca é grátis. Pneu radial 16570 aro 13, a partir de R$ 149,90. Loucura, loucura, loucura. Montagem e balanceamento é grátis. Olhou para o seu vidro, não está enxergando nada? Vem para a Ricavel, você precisa conhecer o nosso pit stop. Palhetas, a partir de R$ 6,90. E a troca é grátis. Um brinde da Ricavel para você. E você pode pagar tudo em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito. A Ricavel quer você no nosso time. Aproveite! Plantão especial, sábado e domingo. E nesse time só está faltando você. Vem pra Ricavel! A piscina sempre fez parte das minhas conquistas.
Mas o melhor da vida não está apenas na competição. Por isso, escolhi viver no Piscine Home Resort, o maior complexo aquático residencial da cidade. Além de 1.000 metros quadrados de piscinas, agora eu tenho o lazer e o estilo de vida de um verdadeiro resort. Visite o stand e escolha também viver sempre em férias. Piscine Home Resort, Avenida Franz Voigeli 924, piscinehomeresort.com.br. Toda semana, Vivi Salvetti tem um encontro marcado com você. Dia, sexta-feira, horário, 7h30 da noite. E o local, é claro, aqui na TV Esporte Mais, com o melhor da semana, com Rodrigo Alves de Azevedo. Eles trazem o que aconteceu de melhor na semana, na programação da TV Esporte Mais. Não vai perder esse encontro, hein? Encontro esportivo de volta aqui na TV Esporte Mais com Oscar Roberto Godoy, nosso companheiro do Mais Resenha. E para quem ainda não acompanhou o Mais Resenha, eu vou soltar um trechinho. E não só para você acompanhar o Mais Resenha, saber como funciona o programa mais descontraído de esportes da atualidade, para também a gente debater um tema aqui que o Oscar Roberto Godoy, o nosso grande Godoy, também nos disse, né? Falou no programa Mais Resenha. Vamos ver. Pra gente voltar aqui com tudo, pegando fogo, tem uma pergunta aqui do Felipe Giardini. Mandar um abraço pra ele, trabalhei com ele na Rede TV. Ele tá falando o seguinte: Godoy, você é a vítima do Felipe. Ele tá perguntando: o que o Godoy acha das manifestações contra os árbitros? A arbitragem está desacreditada ou perdeu a autoridade? As duas coisas, perdeu a autoridade, perdeu a identidade, perdeu personalidade, credibilidade e tudo que tem ad no fim aí vai colocando. Perdeu independência. Perdeu referência. Quem é o árbitro de referência no país hoje para os mais jovens ou aqueles que usam a referência? A última referência positiva era o Paulo César Oliveira. Parou recém. Tinha o CNM, parou. Ficou quem agora aí de referência? A referência é... A gente não conhece. O árbitro, ficou quem, né? A referência é o que foi para a Copa, o Sandro Meira. Um monte de... titica que ele tá fazendo, cara. Pô, o cara participa da Copa e volta pior do que era. Não tem cabimento. Não tem como, né? É igual o cara que se destaca e é promovido pra FIFA, entra no quadro da FIFA e vira uma porcaria. Então hoje, representatividade. O árbitro não tem quem briga pelos interesses dele, para defender a classe. Por quê? Porque quem cuida da arbitragem é comprometido com o patrão. Né? Usa o saco do patrão como corrimão. Então, pô, o árbitro tá órfão de sindicato. O presidente do sindicato trabalha na comissão de arbitragem, o presidente do sindicato de São Paulo trabalha na comissão de arbitragem da federação. Você acha que ele ganha onde? O que interessa para ele? Tá de bem com o patrão ou ir pro confronto com o patrão? Eu ia perguntar isso, mas aí ele fica como? Ele fica também no patrão ou ele... Aí o árbitro... No corrimão. Fica no corrimão, no saco do patrão e o árbitro que se exploda. O árbitro que se exploda. Não, mas Godoy é bom demais. Ô Godoy, tá feia a coisa assim mesmo? Tá feio, cara, tá feio. No árbitro não tem identidade. O árbitro tinha identidade antigamente. Você pegava, e não muito antigamente não, há pouco tempo, você pegava o árbitro, aí citava o nome, você traçava o perfil do árbitro. Você traçava o perfil do árbitro. Como é o Wilson Luiz Seneme, como é o Paulo César Oliveira, como é o Sálvio Fagundes Filho, árbitros que ocuparam a vaga de FIFA pelo estado de São Paulo. Pô, agora não temos não sabe nem quem tem condições de ir. Sabe? O Luiz Flávio, que é o irmão do Paulo César, o Rafael Klaus. Pô, mas é culpa maior de quem, Godoy? Dos árbitros que não estão se preparando? O árbitro tem a sua parcela de culpa porque aceita o que é imposto para eles. Justamente eles têm que aceitar porque não existe a representatividade. O sindicato não briga pelos interesses dele. Eu estou falando isso de São Paulo. Sim, sim. Né? Você vê, o árbitro de São Paulo que
está se destacando no Campeonato Brasileiro? Quem é? Pô, tem um árbitro do Pará. O futebol do Pará é desse tamanhozinho, mas tem um árbitro do Pará aproveitando as oportunidades que está tendo, que teve, e vai para a FIFA. Se não for boicotado por problema de idade, o Delson. O árbitro do Pará. Qual a formação dele, qual o grau de dificuldade dele? Pô, mas é difícil apitar o Campeonato do Pará também, pela rivalidade, as dificuldades regionais lá, locais. Mano, os árbitros de São Paulo dizem que a escola da Federação de São Paulo é a melhor do país, a formação, treina o bandeirinha, treina o árbitro, eles treinam bandeirar, treinam apitar. Pô, não tem um se destacando no Campeonato Brasileiro. Rafael Claus apanhou do Petros, ficou 200 dias sem ser escalado, cara. Sabe? Então, é uma vergonha o que fazem com os árbitros de São Paulo. Mas quem deveria defender os interesses do árbitro de São Paulo é conflitante, porque o presidente do sindicato é funcionário da federação, está na comissão de arbitragem. Aí ele defende o interesse do árbitro, ele defende o interesse dele. Então, fica nessa situação, não tem referência, não tem identidade e não tem aquilo que precisava mais, que era independência. O árbitro tinha que ter independência, a arbitragem tinha que ter independência para fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, desde que seja da maneira correta. E aí você acha que aproveitando disso, né, de um momento ruim da arbitragem, por todos esses motivos que você vem citando, se criou realmente um costume de reclamar cada dia mais, né? Todo mundo está reclamando de arbitragem, como diz até seu companheiro, né, também da Rede Globo. Virou moda, né, o Arnaldo César, né? Virou moda reclamar de arbitragem, você acha que é por aí mesmo? É uma covardia, né? É uma covardia. Transferir tudo para o árbitro. Tudo para o árbitro. Porque nunca foi tanto, né, Godoy? Por que transfere tudo para o árbitro? Porque o árbitro não tem voz de defesa. O árbitro não se defende, o árbitro não fala, o árbitro não se manifesta, a instituição que representa o árbitro também não fala, não se manifesta, não defende, então vai tudo para o árbitro. Aí, covardemente, os técnicos que ganham muito, mas muito, aliás, quanto mais ganha, mais enche o saco da arbitragem, né? Dão péssimos exemplos e transferem também tudo para o árbitro. Aí o jogador acompanha a atitude do técnico, o comportamento do técnico e vai encher o saco do árbitro também. Uma falta de respeito, uma falta de educação. E aí você vê, entrando no embalo e sendo contaminado, jogadores que chegaram da Europa ontem. Com aquele banho de cultura europeia e já vem colocar o dedo no nariz do árbitro. E o árbitro não reage, não tem coragem de tomar uma atitude. Então você vê o Kaká indo para cima do árbitro e gesticulando e reclamando com uma falta de respeito e de educação enorme. Robinho, jogadores que lá na Europa você não via fazer isso. Elias. Na Europa eles não faziam isso, porque os árbitros europeus são melhores do que os daqui. Ou não, passou na alfândega do aeroporto, já foi contaminado, cara, pela falta de respeito, falta de educação. Parece que vem com um topete que não dá para segurar. Falta de respeito, falta de educação. E respaldados pelos técnicos, pelos seus respectivos técnicos, que não chamam a atenção para que o jogador não faça isso. Desses daí, o que tem uma postura que às vezes demonstra que chama atenção é o Muricy, mas você às vezes vê o Muricy também alterado ali do lado de fora contra a arbitragem. Quer dizer, aquele espaço ali que é para ser usado para orientar a equipe, orientar o jogador, o técnico usa muito mais para ficar enchendo o saco do árbitro do que para corrigir os erros da sua equipe. Para não falar que a gente faz igual os candidatos à presidência aí, né? Só ficar atacando, você apontaria, por exemplo, o que deveria ser feito para melhorar esse nível, agora falando do nível da arbitragem, o que precisa fazer para melhorar o nível da nossa arbitragem, Godoy? Passar ao árbitro a exigência de punir a indisciplina. A indisciplina, a falta de educação, a falta de respeito. Tem que punir. Não interessa que é um jogador famoso. Aliás, é melhor você punir o famoso, o medalhão, do que o cabeça de bagre. Porque você mandando o medalhão para fora, você inibe o cabeça de bagre.
Sabe? Você arrepiando o líder, você inibe os pelegos. É verdade, porque tá realmente muito chato isso tudo. Então tem que exigir isso do árbitro, tem que punir. Para com esse negócio de ficar cercado, parecendo noiva na porta da igreja, cara. Tudo que você apita, os caras vêm e te cercam. Tem uns até que gostam de ficar sendo cercado. Ô Godoy, não mais resenha aqui não, mas eu posso aproveitar você, a sua presença, que para mim é uma honra, eu repito aqui, pedir para você contar uma das resenhas do futebol aqui, um momento mais resenha de Oscar Roberto Godoy. Não, eu conversando... Você quer que eu escolha ou você quer que... Então eu vou escolher, já que vai fluir. Vai conversando, vai fluindo. Você quer que eu escolha? Que história é essa de árbitro de Cristo? Essa daí é... Você quer que eu escolha, eu escolho. É assim. Outro dia eu encontrei um rapaz aí, ali na Presidente Altino, onde tem as agências bancárias. Ô, Godoy, você precisa falar lá, dos atletas de Cristo. Sumiram os atletas de Cristo. Os atletas de Cristo precisam divulgar mais a religiosidade. Eu falei pra ele, ou acabaram os atletas de Cristo, ou alguns aí virou safado, né? Acabou com esse negócio aí de ser santinho. Porque se é religioso, não entra em jogo. Se é religioso, não entra em jogo. Religião é religião e jogo é jogo. O cara reza no vestiário, pede proteção, chega lá, quebra a perna do adversário, não dá uma lugar. porrada. Campo de futebol não é lugar. Que religião que é essa, né? Mas tinha um aí que gostava de conversar com a bola, pedir a proteção divina para fazer o gol. Vê como que é as coisas, né? Difícil de como imaginar. Como é que eu vou pedir a proteção divina para fazer o gol, ferrando o outro religioso que tá lá no gol? Pô, Deus vai ferrar o cara para te favorecer. Tá tendo desmoronamento, eu vou rezar pro meu barraco não cair, caiu do meu vizinho. Ó, se tiver que cair, caiu do meu vizinho, não caiu o meu. Pô, é uma sacanagem. E aí ele rezava, mas eu gostava de conversar. Tem hora que ele falou, pô, você tá me achando com cara de microfone, cara? Você quer conversar só comigo? Eu não sou microfone, não tô te entrevistando. E aí, numa dessa, eu apelei, eu perdi a paciência. Eu tava meio assim, né? Meio invocado, para não falar meio encapetado, né? E aí eu peguei e falei, vai pro inferno, para de mexer o saco. Ele falou, o que é isso, professor? Eu sou atleta de Cristo. Eu falei, você é atleta de Cristo e eu sou juiz de Cristo. Mas como o jogo não é no céu, vai pra PQP, seu filho e não me enche mais o saco. Acabou essa história de atleta de Cristo. Tô possuído agora, meu. Vou te levar pro caldeirão, filho da mãe. Aí, nunca mais com essa conversinha de atleta de Cristo. Atleta de Cristo não fica sacaneando os outros. Acabou. Não é? Tal do atleta de se Cristo. você é religioso... Não é lugar. Se é religioso, cumpra-se os deveres que a religião impõe, os princípios religiosos que você aprendeu. Mas seja fiel. É verdade. Fiel aos princípios. Com certeza. E entre eles, aquele de ser honesto. Acho que em relação a isso, aquilo que você falou mata tudo, né? Se é religioso, no lugar de campo de futebol. Então, não é jogo. Não é pra você. Eu vi aí na Copa do Brasil, Corinthians e Luverdense. O jogador fez um gol com a mão. Fez o gol com a mão, aí acabou o jogo, ele foi agradecer a Deus pela proteção divina de ter feito o gol. Filho da mãe, você fez um gol com a mão, pô! E aí vai agradecer a Deus? Você ferrou o outro time, você ferrou os companheiros de profissão, e aí você vai agradecer a Deus de ter feito um gol com a mão? Pô, toma vergonha na cara, meu! Como é que você agradece a Deus por uma coisa errada que você fez, pô? Ai, Godoy, vai dar um castigo, meu, vai torcer o tornozelo. Ô Godoy, pra você ir pra televisão e se conter com o jeito de falar, os palavrões do campo de futebol, foi difícil, cara? Foi, ainda é, né? Ainda é. Mas
A televisão é fichinha perto de ter que conversar com os meus netos. Ah, tem tudo isso. Conversar com o Pedro, conversar com o Matheus, conversar Porque com a se solta Isabela. o neto que corrige você, né? Tem hora que sai, né? Não Tem é hora assim? que sai, aí a mulher, a avó, palavrão perto da criança, agora já foi. Aí depois os pais corrigem, porque né, eu vou só que eu sou desarruma. Com a minha sobrinha, assim, você fala o palavrão, ela repete o palavrão, porque ela tava morrendo de vontade de falar e te corrige, né? Não, e a hora que eu vou chamar a atenção, que eu tô bravo, a hora que eu tô bravo, a primeira coisa é você fala o palavrão, depois você chama atenção, né? Pô, aí já pode. Foi, né? Ixi, aí... Mas teve um que não tenho esse vídeo, mas teve um que escapou, né, rapaz? Com o Luciano do Vale, não foi do goleiro Felipe? Mas aquilo lá não foi com o jogador, né? Olha como que é as coisas. Você tá fazendo off-tube, Esse vídeo eu não tenho, explica pra nós. Nós tava fazendo off-tube, final da Copa do Brasil, Internacional e Corinthians, lá em Porto Alegre. Nós estamos fazendo off-tube aqui, tudo, só eu aqui, se eu não me engano, só eu estava em São Paulo. A narração e o comentário estava lá em Porto Alegre, se eu não me engano. Aí, o Corinthians ganhando e a gente a fim de sacanear a Renata Fã, torcedora do Inter. Entendi. Aí o pessoal que está ali da assistência, o pessoal da técnica, aquele pessoal todo ali, pô, o Corinthians ganhando o jogo, vai acabar o jogo, pô, vamos tirar uma foto aqui. Fizeram um cartaz lá, sacaneando a Renata Fã e vamos tirar a foto com todo mundo. A hora que eu vou tirar a foto, o Luciano me chama para opinar sobre uma falta lá, se foi ou não foi. Como eu estava em pé, longe da mesa e do microfone de mão, eu apertei a tecla do headset, né? Apertei a tecla e opinei pelo em pé, vendo a imagem, opinei sobre o lance, o que tinha acontecido no lance. E esqueci, eu fiquei em pé para tirar a foto e esqueci de desligar o microfone. Normal. E aí o Felipe pega a bola, que faz a defesa lá, cai no chão e começa a simular uma contusão para receber atendimento. Já estava no acréscimo. Eu falei, pô, mas como é burro o cara, né, pô? Tá no acréscimo. Levanta, vai jogar. Agora vai ficar no chão caído 10, 15, 20 segundos, o árbitro vai dar um minuto a mais. Aí O jogador burro, né? Não tem essa noção e também não é orientado do lado de fora. Levanta, não vai, não vamos perder tempo porque nós estamos com a posse de bola. Enrola para cobrar o tiro de meta e a gente ganha tempo e termina o jogo aí. Aí saiu o tal do Aí filho. saiu o tal de filho da ré. Pô, só falta esse filho da coisa ficar no chão aí e tal. Pô, aí Mas isso é dificílimo, porque você fala de uma forma, às vezes, com os seus amigos, e a hora que você vai pro ar, vai sair aquilo, né? Mas eu aí, também me privo muito disso. falaram pra mim, pô, saiu no ar o palavrão. Eu falei, saiu? Saiu. Aí eu falei, bom, eu assumo a responsabilidade, né? Foi falha minha. Né? Falou, não, fica tranquilo, termina a transmissão. Aí terminamos a transmissão, tudo. Pô. Aí a minha preocupação não era só de ter saído no ar. A preocupação era o seguinte, de que maneira que esse palavrão seria interpretado pela família do Felipe. Pô, foi pro menino, foi pro cara, será? De que maneira que seria interpretado pela família do Felipe. Aí a preocupação era conversar com o Felipe e saber. Aí conversei com o Felipe e falou, Godoy, tranquilo, eu entendi perfeitamente a mensagem, eu entendi a mensagem. Eu ouvi, já mandaram para mim e tal, eu ouvi, eu entendi. Só um primo meu que ficou bravo, quer dizer, o primo dele ficou bravo pra caramba com isso. Eu falei, e a tua mãe? Porque a mãe dele ia, quando ele ia lá no programa, né, com a gente na Bandeirantes, a mãe comparecia. Que mexia com ela na tal da frase. Pô, a mãe dele adorava a gente da maneira que a gente tratava o Felipe, que ela era tratada também. E aí, a minha preocupação era essa, me desculpar com a mãe dele. Aí terminou com a competição, teve uma festa de premiação e tal, e eu me encontrei com a mãe dele, pedi desculpa pessoalmente para a mãe dele entendeu também, talvez pela explicação que o Felipe tenha dado, não ficou ressentimento, não ficou mágoa, e o pessoal entendeu de que maneira que o palavrão foi colocado aí, que não era extensivo para ofender a mãe do Felipe, mas foi um momento também desagradável. A gente eu aprendi nunca mais a desligar o microfone, a não desligar o microfone, mas o melhor que isso é não falar palavrão nem na hora que você está no comercial, essas coisas todas. E eu tive, é interessante, né?
a gente falava muito os palavrões, aí ficava sacaneando as pessoas e tal. Pessoas do convívio da gente, que trabalham com a gente, eu e o Neto. Eu e o Neto falava besteira pra caramba. E aí uma vez o Boris entrava depois da transmissão, vinha o jornal do Boris. Sim. E o Boris ficava ouvindo aquelas besteiras que a gente falava lá e tal. Aí ele me chamou um dia e falou, Godoy, eu gosto muito de você e tal. Porque o Boris também foi árbitro na juventude, árbitro de futebol. Ele conta que apitava, tinha um campo ali perto do aeroporto de Congonhas, Campo Belo ali, né? Ele estava apitando um jogo lá. Pô, ele foi embora de táxi. Enquanto teve a discussão, a briga lá, a confusão, ele juntou a malinha dele, estava passando um táxi, ele entrou no táxi e foi embora. Ele abandonou o jogo. Deixou o jogo. Antes de apanhar, ele foi embora. Aí o Boris me chamou e falou, Godoy, conselho nunca é bom, né? O conselho, se fosse bom, ninguém dava. Mas deixa eu dar um alerta para você. Evita ficar falando essas palavras aí, esses palavrões, bababá e tal, porque vai que grava, vai que sai, vaza e bababá e tal. Tá bom. Alguém guarda isso. Hoje todo mundo tem o celular que grava. Nunca mais eu falei. Pô, aí aconteceu com ele. Falou o negócio do Gari lá e tal. É verdade, até eu tô lembrando disso. Eu falei, pô, Boris, você me deu o que falou, tá vendo, Godoy? Eu te alertando e acabei sendo pego pela boca. Hoje para narrador, o que pega é os caras mandam lá para participar no Facebook, colocam os nomes, tudo. Aí você se ferra. Hoje narrador tem que... Eu vejo o Gavião lá, você vê o Gavião lá na Transamérica, né? É verdade. Pô, ele adora ser consultado pelo Dr. Vadalco, Transamérica é sensacional. O Gavião, eu acho que até o Dr. Vadalco é parente do Gavião. Ele adora ser consultado pelo doutor. Muito bom. Agora você está falando aí de nome, você vê, eu tenho certeza que como árbitro, você já falou aqui, teve muito prazer, né, exercendo a sua função, chegou no topo como você queria, mas com muitos nomes importantes você trabalhou no jornalismo, né, Godoy? Principalmente na Bandeirantes, na Record, né, você tem realmente uma carreira sensacional no jornalismo. Tenho isso daí. E o ruim, né, é que o pessoal está indo embora, né, antes do combinado, está antecipando a viagem. Mas eu trabalhei muitos anos com o Luciano do Vale, você fica no começo do trabalho, no começo da convivência, aí, pô, o cara que narrava jogo meu até pouco tempo, né? Um ano atrás o cara estava narrando o jogo meu e agora eu estou aqui trabalhando junto com ele, criando coisas que ficavam marcadas, né? Carimba, Luciano, carimba que o gol foi legal, sabe? Ele no aeroporto ou na rua, no convívio dele, depois a gente se encontrava e fala, pô, desci no aeroporto lá, todo mundo, carimba, Luciano, vai carimbar hoje, hein, Luciano, gol de fulano e tal. Ficou marcado. O trabalho também de muitos anos, colega de programa com o Dr. Osmar, Dr. Osmar de Oliveira, uma pessoa maravilhosa. Eu tive como retribuir o carinho que ele me deu quando eu tive hospitalizado e fui visitá-lo também lá no hospital. O Dr. Osmar de Oliveira, Michel Lohance me ensinou que eu nunca deveria discutir com uma mulher no ar, depois de um bate-papo, uma discussão que eu tive com a Renata Cordeiro. Nós discutimos pra caramba lá, ela defendendo o ponto de vista dela, eu defendendo o meu e tal. Aí acabou o programa, na redação, ele falou, vem cá, menina, senta aqui, ó, gente boa. Verdade, chamou assim. Gente boa, ele chamava as pessoas de gente boa. Senta aqui, ó, gente boa. Aí falou pra mim, falou, Godoy, eu gosto muito de você, eu vou te dar uma dica, cara. Nunca, mas nunca discuta com uma mulher no ar. Nunca. O público masculino e o público feminino ficarão contra você. Que foi? Legal, já é nunca, pô. A gente leva pro resto da vida. Michel Lohance, as pessoas que eu trabalhei. Milton Neves, né? Muito competente. Neto, Renata Fã, uma mulher muito inteligente, digna, correta, profissional, competentíssima. Além de maravilhosa, né? Linda. Hoje você trabalha com a maravilhosa também. Eu tenho que chamar muita gente que fica, às vezes, não aparece no vídeo, né? Elô Campagnolo, Duzebini, meu diretor, Carlos Gomes também, meu diretor, pessoas que me ajudaram muito, Dudu Manhani, sabe? Um pessoal que me ajudou muito
muito. Colegas de trabalho, narradores, comentaristas, Nivaldo Prieto, Paulo Calçade. Paulo Calçade falava para mim, falava, Godoy, um profissional sério todo mundo quer, um profissional cômico só alguns querem. Porque eu falava para ele, pô, você é muito sério, Calçade. Pô, além de competente, muito sério. Profissional sério, todo mundo quer. Profissional humorista. Diminui a lista. Né? Vai trabalhar em programa de humor. É verdade. Vou chamar o bloco rapidinho, tem mais o terceiro bloco para a gente falar com o Oscar Roberto Godoy. É o Encontro Esportivo, voltaremos. Aqui na TV Esporte Mais, você fica sabendo de tudo o que acontece no esporte da nossa região, no Brasil e no mundo. Fique ligado no Esporte Cidade, ao vivo de segunda a sexta-feira, às 11h45 da manhã, na sua TV Esporte Mais. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. A piscina sempre fez parte das minhas conquistas. Mas o melhor da vida não está apenas na competição. Por isso, escolhi viver no Piscine Home Resort, o maior complexo aquático residencial da cidade. Além de 1.000 metros quadrados de piscinas, agora eu tenho o lazer e o estilo de vida de um verdadeiro resort. Visite o stand e escolha também viver sempre em férias. Piscine Home Resort, Avenida Franz Voigeli 924, piscinehomeresort.com.br. Tchau, pai. Tchau, tchau. E acaba de abrir um Bradesco bem aqui na cozinha do Seu Jonas. Aí, Seu Jonas, pagou as contas rapidinho, que beleza. Dá um tchauzinho, pessoal lá de casa. Ah, garoto! Bradesco Celular, seu banco sempre à mão. Encontro esportivo de volta na TV Esporte Mais com Oscar Roberto Godoy para a gente fazer o terceiro bloco aqui com o Godoy. Godoy, você que passou um momento dificílimo, né, nos últimos anos aí, com o assalto, foi por pouco, hein, rapaz? Proteção divina e a competência dos médicos lá do Hospital das Clínicas me salvaram. Mas é um negócio, uma experiência bem desagradável, bem dolorida, mas para felicidade não fiquei com sequelas. Como a gente fala, viu? Vale da sombra da morte. Estive lá perto, beijei a mão do homem e voltei. Não era a sua hora, porque... Não era. Você vê por onde passou o trajeto dos projéteis, é complicado, uma situação desagradável. E demora, né, pra gente voltar a ter um dia a dia normal, fica com um pouco de receio. Ah, você tem muito receio de várias coisas, você fica alerta, às vezes, por tudo e por coisas desnecessárias, mas não tem como, né? Aquilo está registrado e todos estão mente sujeitos eternamente. Né? Infelizmente, como, né? Cada dia que passa aumenta mais ainda a possibilidade de um fato negativo como esse acontecer com a gente ou com pessoas próximas da gente, né? Conhecidas da gente. Todo dia faz parte do noticiário, já virou rotina. Já é um assunto corriqueiro. Infelizmente a violência... diante da inércia dos nossos comandantes do Executivo e principalmente do Legislativo. Tem razão. E você falou disso, né, da violência. A gente estava comentando aqui off, eu vou trazer aqui o programa também. Você apresentou o Cidade Alerta, né? Apresentei. Em substituição ao Datena. Programa difícil mesmo de fazer? Muito difícil, né? O Datena fala muito isso, que é carregado. Muito difícil e substituir o Pelé, né, do jornalismo policial.
era mais difícil ainda, mais tenso ainda. Mas foi uma experiência muito interessante porque eu convivi ali com essa equipe toda, o Mineiro era o diretor, programa importantíssimo, de enorme audiência. O comando da TV Record teve coragem de me colocar no ar, né? E depois eu saí, veio o Milton no meu lugar, depois eu voltei, aí passei para o Marcelo Rezende. Então, eu convivi ali com uma equipe por trás ali que te dava um respaldo imenso, uma produção muito forte. Mas é um programa que você só convive com energia negativa. Sai carregado. Só com energia negativa, só com assunto negativo, sabe? Pode te compensar por um determinado momento uma bela remuneração, mas emocionalmente emocionalmente não compensa, cara. É muito desgastante. Melhor ficar no futebol. A gente tem um quadro aqui no Encontro Esportivo que chama Fala Dele. Nós vamos colocar uma pessoa, uma personalidade, e o Oscar Roberto Godoy vai falar um pouquinho, sempre ligado a ele. Queria que você nos falasse, Oscar Roberto Godoy, nesse momento aqui, do seu companheiro Milton Neves. O Milton, eu convivi muito tempo com o Milton, é um profissional que sabe conduzir os programas dele com a mais alta competência. Ele não se preocupa em se expor, se tiver que se expor ter uma atitude ruim ou cômica. O importante para ele é fazer com que o objetivo do programa que ele estiver conduzindo seja alcançado. Um profissional extremamente competente, um homem da comunicação e principalmente do faturamento, né? Muito bem sucedido. Quem gosta de rádio, principalmente, é um âncora esportivo para sempre ser lembrado. Vamos ver para o próximo, quem que o nosso Oscar Roberto Godoy vai comentar, Godoy. Esse era um dos jogadores que eu tinha um excelente relacionamento em campo, né? E para citar dois, era ele no Corinthians e o Marcão no Palmeiras. Então, quando eu apitava Palmeiras e Corinthians, então era maravilhoso ainda. Era o jogo todo, por mais tenso que fosse o jogo, por mais exigente que fosse da arbitragem, os momentos da partida, ainda sobrava tempo para fazer uma sacanagem, uma brincadeira com o Vampeta e com o Marcão. É incrível. E hoje que dupla, hein? Deu certo. Eu tô adorando o programa. E hoje estamos convivendo juntos novamente aqui. Nós já convivemos um período no Grêmio Osasco e agora convivendo aqui na TV Esporte Mais. Vamos ver quem é o próximo aqui do Encontro Esportivo que o Oscar Roberto Godoy vai falar. Do Dunga, voltou a ser comandante da seleção, hein? Com o Dunga eu convivi, apitei algumas partidas dele no Santos, no Corinthians, dentro do campo um profissional exemplar, correto, no comando da seleção brasileira. Achei, quando ele foi convidado a primeira vez, que não deveria ter sido ele pela falta de experiência, porém, naquele trabalho dele eu achava que não deveria ter sido interrompido. Foi interrompido e dessa vez que ele foi convidado novamente, eu achava que não deveria ser ele, Dunga, não por ser o Dunga, mas para interromper essa trajetória de só técnicos gaúchos no comando da seleção brasileira. Agora que ele está lá, eu espero que ele consiga ter êxito um pouco maior, mais completo do que ele teve na passagem anterior. Até porque a tarefa é até mais difícil. Não sei se é tão difícil, mas... Pelo vexame? Mas ele como fez um bom trabalho da outra vez, espero que agora seja melhor ainda. Vamos ver quem é o último aqui. Que você tem para falar do presidente do Corinthians e teve aquela discussão, muito por isso a gente trouxe também o Mário Gobi. Só isso daí, repetindo para quem não ouviu, que a nossa discussão foi uma discussão no programa e eu não prossegui, mas entendi posteriormente que eu tinha sido indelicado com ele. Mas não ficou ressentimento dele nem da minha parte, a gente consegue conviver se respeitando e admirando o trabalho de cada um. Já que nós trouxemos bom presidente para o Corinthians? Eu acho que ele não conseguiu os mesmos êxitos anteriores, é muito difícil porque ele entrou no lugar de alguém que alcançou o máximo. E você, para alcançar o máximo novamente, dar prosseguimento, fazendo uma reformulação e uma renovação, é muito difícil.
inclusive no aspecto financeiro. Se ele conseguiu, né, manter o Corinthians dentro do endividamento normal, já é um êxito enorme. Em termos de conquistas, faltou, eu creio que nem ele ficou satisfeito com a administração dele, ou pelo menos com o período que ele comandou o Corinthians. Tá certo. O Oscar Roberto Godoy falando dos seus amigos, alguns, e também de personalidades no Fala Dele. Ô Godoy, você hoje, pra gente até encerrar aqui com você, que o tempo infelizmente vai embora, né? Você hoje participa de uma mesa famosíssima do jornalismo esportivo, né? Jornalismo esportivo, no Mesa Redonda. Queria que você falasse desse atual momento no jornalismo. Bom, é interessante, né? Eu chegar lá, eu sou ali o minhoquinha, cara, o minhoquinha, porque você conviver com Flávio Prado, né? Com a experiência e com o que ele representa. Vanderlei Nogueira, Chico Lang, agora Alberto Helena Júnior, cara, né? Fora ali a direção da Fátima, do João, a assessoria do Primo Ribeiro, sabe? Para mim, tendo a Michele ou a Anitta, sempre uma delas está ali no programa, é um motivo de satisfação, cara. Eu ocupar um espaço tão importante com profissionais tão importantes e competentes da história do jornalismo esportivo brasileiro. Então, muito legal. Quem quiser acompanhar... Cada dia é um aprendizado, aprendendo um pouquinho mais, e ali na minha quietinho, porque ali eu sou minhoca, cara. Que isso. E quem quiser acompanhar todos os domingos, né, no Mesa Redonda, e aqui na TV Esporte Mais, no Mais Resenha, segunda, 8h30, o Oscar Roberto Godoy. Abre aqui pra mim, meu caro Felipe Pirolo. Obrigado, irmão. Valeu. Pra gente que tá iniciando aí a carreira, ter você aqui como nosso professor, grau de convivência, um cara de personalidade forte, opiniões fortes. É realmente um prazer. Foi um prazer tê-lo aqui no Encontro Esportivo. Obrigado, Nelson, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a você por ter tido a paciência de acompanhar esse bate-papo. O importante é não se omitir. Certo ou errado, pensou, tente fazer. Se errar, aprenda que não deve fazer e não faça mais. Porém, nunca deixe de tentar fazer ou opinar. E com essa bela mensagem do nosso excelente convidado, encerramos o Encontro Esportivo. Sábado que vem tem mais, 13 horas. Você sempre tem encontro comigo. Encontro Esportivo com Nelson Júnior na TV Esporte Mais. Grande abraço, até lá!